Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, 20 horas e 42 minutos desse sábado. Estamos aqui com o projeto Iniciação e mais uma noite de sábado aí com o professor Walter. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Cartilha, irmão Carlos Nascimento e todos os irmãos em humanidade que estão presentes aqui neste sábado, né, para nós realizarmos aqui justamente no canal do 3005, né? Conexão 3005, vamos realizar o nosso projeto Iniciação. Isso aí é muito importante. Eu só quero deixar, logo no início, um aviso importante para todos, que nós não teremos a reunião do projeto Iniciação no dia 24 e no dia 31, os próximos sábados, né? Dia 24 e 31, nós não teremos a nossa reunião, a costumeira reunião de sábado. Né? O próximo reunião do projeto Iniciação vai ser no dia 7 de janeiro. Sábado, 7 de janeiro. Então, já vou... Depois, durante a nossa apresentação, eu vou citar novamente esse fato, mas de início já estou falando. Né? No dia 24 e 31, não teremos o projeto de iniciação. Somente no dia 7 de janeiro, no início do ano. Muito bem. Então, estamos aqui para realizar o projeto de iniciação. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base, realmente, são duas grandes bases. Né? Os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Fundadora da Teosofia, né? E os trabalhos, os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. São os dois fundamentos básicos. Né? O objetivo é dar a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nos tempos atuais, nesse início do século XXI, né? E que vai se estender por todo o terceiro milênio, justamente como o início da era de Aquários. Então, isso aí são as considerações iniciais, né, que nós teríamos que fazer. A respeito do projeto de iniciação, a iniciação é o projeto mais importante que o ser humano tem na sua vida para realizar. E para realizar esse projeto, ele tem que filiar-se a uma escola de iniciação. E é importante, de fundamental importância, que essa escola siga rigidamente os preceitos e os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que melhor
estiver dentro das suas pretensões, dos seus objetivos, né? Mas nós, de nossa parte, nós indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, como é que a pessoa pode começar o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose? Qual é o caminho, né? É muito simples. É entrar em contato com um dos departamentos da eubiose. Como é que ela vai encontrar esse departamento? É só entrar. Vai lá no Google, vai no busca do Google e escreve lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. E lá no site tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Então, clica no botão, vai aparecer, então, a indicação de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. A pessoa pode escolher. É claro que a pessoa vai escolher um departamento da sua cidade, ou perto da sua cidade. Mas, para maiores informações, então, através do site da Eubiose, a pessoa entra em contato com o departamento, porque lhe é dado o e-mail, o telefone, o endereço, tudo. Entre em contato com o departamento, que melhor estiver mais próximo da sua residência, né? Ou na sua cidade, e fazer o contato inicial. Então, devemos dizer que o curso inicial que é feito, o estágio inicial que é feito na eubiose é chamado grau peregrino. Grau peregrino. É o primeiro estágio, o primeiro grau, né? Então, é um curso, 1 ano, né? Então, depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando esses 5 graus, então, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode participar de todos os eventos, de ritualísticas, de projetos todos que a sociedade desenvolve, e mais do que nunca, o mais importante de tudo é ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Então, está o convite, né, para todos aqueles que querem fazer o seu projeto de iniciação, convite que nós fazemos para que venha fazer através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso caminhar, justamente no projeto de iniciação, né? E estamos enfocando aqui justamente a doutrina secreta da HPV, né? E juntamente com informações importantes do nosso mestre, ensinamentos importantes do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, né? E o assunto que estamos seguindo agora é justamente a antropogênese. Estamos seguindo o tema da antropogênese. Então, vamos continuar essa abordagem, né, que estamos fazendo. Né? Então, nós sabemos que os nomes dos continentes em que viveram os primeiros seres humanos, né, variam com os anais que os mencionam. O Ariana Vaejo, onde nasceu o Zoroastro original, é chamado nos Puranas de Monte Meru, a mansão dos deuses. A doutrina secreta chama simplesmente a terra dos deuses, sob seus chefes, os espíritos, a terra dos deuses, que sob seu chefe os espíritos desse planeta. Propomos o nome de Ilha Sagrada. A KPV propôs o nome de Ilha Sagrada, ou Imperecível, para o primeiro continente, onde evoluiu a primeira raça dos progenitores divinos. Segundo consta, esta ilha única, que durará até o início, que durará do começo ao fim do Manwantara, passando por cada ronda. Esta ilha sagrada nunca participou do destino de outros continentes. É o berço do primeiro homem, do primeiro ser humano, e a morada do último mortal divino, escolhido como um ser em evolução para a semente futura da humanidade. Pouco se pode dizer dessa terra sagrada e misteriosa, sobre a qual a estrela polar fixa seu vigilante olhar durante todo um dia do grande alento. Todo dia justamente do Manwantara, dos dias de Brahma. Muito bem. O segundo continente, além desse que a HPB chama da Ilha Sagrada, né? O segundo continente é chamado Hiperbóreo,
a terra que estendia seus promontórios, suas colinas, suas cadeias de montanhas, né, ao sul e a este do Polo Norte, para receber a segunda raça. Compreendia tudo o que se conhece hoje como a Ásia do Norte. Olha que importante, né? Foi um continente real, que não conhecia o inverno naqueles dias primitivos e cujos restos não têm, ainda agora, mais que um dia e uma noite durante o ano. Seus habitantes são os sacerdotes queridos dos deuses e seus servidores. O terceiro continente foi a Lemúria. A Lemúria. Devemos dizer que os habitantes desse primeiro continente, do segundo continente, ainda, aqueles que submetidos à evolução, ainda não eram propriamente seres humanos. Eles estavam se preparando para entrar na experiência humana. E foi justamente na Lemúria, no terceiro continente, que isso aconteceu, né? Nessa terceira raça, a lemuriana. Justamente em meados dessa raça lemuriana aconteceu isso. Este nome, inventado por Sclater, entre 1850 e 1860, Sclater, um estudioso do século XIX, né, confirmou, com fundamentos zoológicos, a existência real, em tempos pré-históricos, de um continente que se estendia desde Madagascar a Ceilão e Sumatra, incluindo algumas partes da África atual. Veja só que importante, né? Esse gigantesco continente, que se estendia desde o Oceano Índico até a Austrália, desapareceu por completo sobre as águas do Pacífico, deixando aqui e ali alguns cumes dos seus montes mais elevados do que são atualmente ilhas. Quer dizer, o fundo do Oceano Pacífico hoje contém os resquícios, os restos da parte principal da Lemúria. A Lemúria se estendia em todo o hemisfério sul do planeta, né? Mas, fundamentalmente, a parte mais importante da Lemúria estava justamente onde se localiza hoje o Oceano Pacífico, né? Mas esse continente submergiu, está sobre as águas do Oceano Pacífico, né? Estão imersos apenas pontos mais proeminentes, que são as ilhas, né, do Oceano Pacífico. Temos o quarto continente agora, que abrigou a quarta raça, né, agora humana. Em meados da raça lemuriana surgiu a raça humana, como já falamos em pontos anteriores, com a queda dos anjos. Os anjos, isso está na Bíblia, né? A queda dos anjos, justamente em meados da raça lemuriana. O que significa a queda dos anjos? A queda das correntes espirituais de Lúcifer. Houve, então, essa queda, é isso? E eles trouxeram para o ser humano, né, incorporando-se àquela espécie não humana, animal, que existia na Lemúria, eles incorporaram na estrutura desses seres a tríade superior. A tríade superior, que justamente o mental superior, Buda e Atman, ou Cristo interno. Então, eles trouxeram essa possibilidade do desenvolvimento da tríade superior, né? Então, nós temos aí, depois da Lemúria, né, que sumiu sobre as águas do Pacífico, está lá debaixo, nas profundezas do Pacífico, nós temos o quarto continente, a Atlântida, a primeira terra histórica. A ilha citada por Platão era apenas um fragmento daquele grande continente. Platão cita a respeito do que sobrou de Atlântida, né? No seu livro Critias. Né? Critias faz diálogo, né? Nos seus diálogos, Critias, ele fala a respeito da existência de uma determinada ilha. Mas HPB nos diz que isso que Platão afirma de Atlântida como uma ilha é apenas o que sobrou de Atlântida, que era enorme. Nós podemos dizer que Atlântida, assim como a Lemúria correspondia toda a parte do hemisfério sul, Atlântida dominava o hemisfério norte, principalmente onde hoje nós temos o Oceano Atlântico, entre a Europa e a América, né? Então, nós temos aí a Atlântida pereceu antes de terminar o período Mioceno da ciência, né, acadêmica. Esse continente unia a África,
Madagascar e Índia, mas não a Austrália, possivelmente numa época pré-terciária. Então, isso aí não incluía a Austrália, né? Então, isso aí é o que diz a doutrina secreta. Temos o quinto continente, a Europa. Corretamente, o quinto continente é a América, como sucessão do processo evolutivo do ser humano, né? É a América, como corretamente o quinto continente. Porém, como está situado nos antípodas, os ocultistas indo-ários citam geralmente a Europa e a Ásia Menor como o quinto continente. Então, antigamente citava a Ásia ou a Europa como o quinto continente. Houve tempo em que o delta do Egito e a África do Norte pertenciam à Europa, antes da formação do Estreito de Gibraltar e do ulterior levantamento do continente que mudou a face do planeta europeu. Então, claro que o mar Mediterrâneo era realmente uma região onde existiam rios. Era uma região que não tinha o mar Mediterrâneo. Depois, com a transformação planetária, né, o afundamento de Atlântida, etc., né, isso surgiu justamente o mar Mediterrâneo. Então, por isso que houve o tempo, né, como diz a doutrina secreta, houve tempo em que o delta do Egito e África do Norte pertenciam à Europa, antes da formação do Estreito de Gibraltar. Veja só, que importante. E do ulterior levantamento do continente, que mudou a face do mapa europeu. Esta mudança notável ocorreu há 12 mil anos. Há 12 mil anos. E foi seguida pela submersão da Atlântida, a pequena ilha de Platão e o surgimento do deserto do Saara, antigo mar. Então, o que, na verdade, se refere a Platão é o desaparecimento de uma ilha que foi remanescente do vasto império de Atlântida, o vasto continente de Atlântida nos tempos muito antigos, né? Então, a afirmação de que o homem físico era originariamente um gigante colossal pré-terciário e que existiu há 18 milhões de anos parecerá absurda aos leitores, assim como seus antepassados, os protótipos etéreos do Atlântico. Esses segredos da terra e do mar foram comunicados aos homens da ciência secreta, mas não aos geógrafos. Então, devemos dizer que, pela ciência inicial das idades, né, esses seres, os lemurianos eram enormes, de uma estatura gigantesca, né? Os Atlântides não tanto, né? Não tanto, mas os lemurianos, eles até viveram no tempo dos dinossauros, né? Os dinossauros eram seres enormes, eles tinham um confronto direto com os dinossauros. Isso a ciência não tem esse registro. A ciência, que eu digo, a ciência acadêmica, não tem esse registro, né? Mesmo porque o tempo é muito antigo para que a ciência tenha registros específicos a respeito desse assunto, né? Veja bem, a HPB diz que ela nos dá uma data da ativação da tríade superior, como há 18 milhões de anos. É muito tempo, 18 milhões de anos, né? Para a ciência acadêmica é muito difícil ter registros históricos a respeito disso. A gente sabe que a ciência ela tem registros históricos, os mais próximos é 3.000, 4.000 anos. Passou de 3.500, 4.000 anos, aí é muito difícil ter registro histórico, porque esses registros se deterioram, né? É muito difícil para a ciência ter esses documentos. Ora, então, a gente vê o sentido gigantesco que existe nesse conhecimento iniciático a respeito da existência destas raças, né, que deram origem à atual raça humana, que é a quinta raça ariana. Então, as duas raças existentes na Terra, Adâmica e Hiperbórea, não eram raças humanas ainda. A raça humana surgiu em meados da raça lemuriana, que é a terceira raça. Não é isso? Em meados da raça lemuriana, onde foi ativada a tríade superior. Depois apareceu a quarta raça Atlante, a quarta raça mãe, e nós hoje fazemos parte da quinta raça mãe, a ariana, que se deslocou ao deslocamento
desta raça de Oriente para o Ocidente, né? Através das conquistas ultramarinas, né? Houve as grandes viagens através dos oceanos e essa quinta raça veio justamente se expandir nas Américas. Isso, claro que dando a ideia do surgimento daquilo que nós já falamos a respeito do Quinto Império, né? O Quinto Império, que é muito falado pelos ocultistas, né? Justamente em terras americanas, e especificamente no Brasil, né? O nosso mestre, o professor Henrique G. de Souza, se refere ao Brasil como a pátria do Avatara Maitreya, né? E berço da nova civilização. Isso é muito importante, toda essa ligação que nós fazemos através da história referida pela ciência iniciática das idades. Então, a antropogênese ela se baseia também, como nós falamos, na cosmogênese, nas instâncias de Dizian. HPB fala, nós podemos nos referir a respeito, referindo a HPB, a respeito da primeira instância. Primeira instância que faz parte do nosso roteiro de estudo, né? Então, em primeiro lugar, a HPB, sobre essa instância, a primeira instância de Dizian, da antropogênese, ela fala o seguinte: o Lhá, né, que dirige o quarto globo, é o servidor das Lhás dos 7 espíritos planetários. Como dissemos, tudo acontece debaixo de um ritmo centenário de evolução, né? Os que giram conduzindo seus carros em torno do seu Senhor, o olho único de nosso mundo. Seu alento deu vida aos 7 planetas, deu vida ao primeiro. Assim, a linguagem secreta, né? A linguagem oculta, referida pela instância de Dizian. A instância de Dizian não fala abertamente as coisas, ela dá justamente, fala sobre uma linguagem metafórica, né? Em segundo lugar, então, essa primeira instância diz: disse a Terra, a divindade, né? O Senhor da face resplandecente, o Sol, minha casa está vazia. Envia os teus filhos para povoar esta roda, a terra. Enviaste os seus 7 filhos ao Senhor da sabedoria. 7 vezes te vê ele mais próximo a si. 7 vezes mais ele te sente. Proibiste teus servidores, os anéis pequenos, de recolherem a tua luz e tua cor. Interceptaram na passagem a tua grande magnificência. Envia agora a mesma a teus servidores. Então, assim diz a instância de Dizian. É uma linguagem metafórica. Em terceiro lugar, essa instância de Dizian nos diz o seguinte: disse o Senhor da face resplandecente: eu te enviarei um fogo quando a tua obra for começada. Eleva a tua voz a outros locas. Vai a teu pai, o Senhor do Lótus, em busca de teus filhos. Tua gente estará sob o domínio dos pais. Teus homens serão mortais. Os homens do Senhor da sabedoria, não os filhos de Soma, são mortais. Cessa tuas queixas. Tuas 7 peles estão ainda sobre ti. Tu não estás preparada. Teus homens não estão preparados. Assim se refere à instância de Dizian, conforme HPB nos indica. E o quarto ponto da instância, essa primeira instância de Dizian, referindo-se à antropogênese, HPB nos indica que é dito o seguinte: depois de grandes sofrimentos, ela abandonou as suas 3 peles velhas e vestiu as 7 peles novas e permaneceu na primeira. Então, a instância de Dizian refere justamente ao projeto centenário de evolução. Quando ele fala em peles, ele está falando, a instância de Dizian está se referindo basicamente sobre o nosso centenário, né? Nós temos o corpo físico denso e mais 6 corpos hiperfísicos, fazendo esse centenário, né? E cada centenário cada nível desse centenário tem um chakra específico que deve ser desenvolvido através do processo da yoga e do autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Então, a gente vê que essa instância de Dizian, referida por HPB, da antropogênese, a instância de Dizian número 1, dá uma visão geral a respeito desse projeto que se iniciou, projeto de evolução das raças na face da Terra, né? É claro que nós devemos lembrar que na antropogênese são 12 instâncias de Dizian,
Na cosmogênese são 7 instâncias, aqui são 12 instâncias. Né? E na doutrina secreta, a HPB estuda cada uma dessas instâncias de maneira bastante profunda. E merece um estudo muito profundo, muito difícil de ser entendido. Né? Mas devemos também lembrar que essas instâncias de Xi'an foram trazidas para a Terra através do contato que Helena Petron Blavatsky fez com os mundos internos no Tibete. Veja, ela esteve nos mundos internos do Tibete e de lá trouxe esse conhecimento das instâncias de Xi'an, tanto da cosmogênese como da antropogênese. Não? Então, aí se refere, neste capítulo que nós estamos vendo, do estudo, ela se refere à primeira instância de Xi'an referente à antropogênese. Agora, viu os comentários da HPB, de Helena Petron Blavatsky, a respeito disso que é dito nessa instância. Né? Veja só que importante. Então, a HPB nos ensina o seguinte: o espírito guardião de nosso globo está subordinado ao espírito principal, ou Deus dos 7 gênios, espírito planetário. Então, ela fala que existe um espírito, uma consciência que dirige o nosso processo evolutivo, mas ele está subordinado ao espírito principal, ou Deus, que tem 7 gênios, que são os espíritos planetários. Então, aí ela já faz uma ligação entre o mundo objetivo, né, e o mundo do além-a-caixa, né, onde estão as hierarquias que promovem esse processo de projeção desses arquétipos que induzem ao desenvolvimento espiritual da humanidade. O chefe dos espíritos é esotericamente o Sol. E esotericamente o segundo Logos, ou Demiurgo. Olha só que importante. Veja. Então, quando a HPB fala a respeito do nosso universo, ela está se referindo ao sistema solar. Toda vez que a HPB se refere na doutrina secreta a respeito do universo, não é o universo como um todo, mas sim ao sistema solar. E ela diz que o chefe dos espíritos é exotericamente o Sol. Exotericamente como? Na nossa visão humana, né? Exotericamente é o Sol. Mas esotericamente o segundo Logos, ou Demiurgo, o segundo trono, o segundo Logos. Então, na verdade, o Sol, como nós vemos na sua aparência física, ele está relacionado com a existência do segundo Logos, do segundo trono, né? E que nós entendemos como a mãe divina, né? A mãe divina, né? Então, isso é muito importante, essa correlação que a gente pode fazer pela doutrina secreta, dessa relação entre a nossa evolução humana na face da Terra, relacionado com esses poderes majestáticos, esses poderes maravilhosos que estão no segundo trono e acima do segundo trono, né? Ou seja, no além-a-caixa. Então, aliás, a gente sabe que o Sol, no Antigo Egito, é Ra, né? Então, isso aí era considerado como Deus mesmo, né? E já no Antigo Egito era considerado isso de forma bastante profunda, né? Aliás, o próprio nome do Sol, que é Ra, dá origem ao nome de raça. Por isso que chama-se raça. Está lá o nome Ra, Sol. Então, tudo que... O Sol é uma estrela, astronomicamente, né? Mas esotericamente o Sol está relacionado ao segundo trono. Mas tudo provém dele. Ou seja, tudo provém do segundo trono. Tudo que existe na face da Terra provém do segundo trono. Nada acontece por acaso. Então, tudo vem. O ser humano não inventa nada, não cria nada. A condição do ser humano, no seu processo evolutivo, através do projeto de iniciação, é tornar-se veículo dessas consciências superiores, além-a-caixa. É tornar-se cada vez melhor veículos, produzindo melhores veículos para a manifestação desses arquétipos provenientes do segundo trono e do além-a-caixa, né? Além do segundo trono. Os outros eram os regentes dos 7 planetas principais, não incluindo o Sol, a Lua e a Terra. O Sol era exotericamente o chefe dos 12 grandes deuses ou constelações zodiacais. Esotericamente, ou exotericamente, falando um português mais específico, né?
Esotericamente, agora, de forma espiritual, ou de forma oculta, esotericamente era o Messias, o Cristo, o ungido pelo grande alento, rodeado pelos 12 poderes subordinados. Aí que vem, então, a essência, né? A própria projeção da consciência cósmica através do Cristo cósmico, né? Do Cristo cósmico. Aí a gente já faz uma ligação com o Yoshua Ben Pandira, né? Jesus, Jesus ou Cristo, Jesus ou ungido, aquele que foi veículo do Cristo cósmico. É isso? Tanto que Jesus se referia a essa ligação que ele tinha com a consciência do Pai, dizendo assim: eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. E Jesus falava: eu não faço as coisas por mim mesmo. É o Pai que age por meu intermédio. Evidentemente, quando Jesus fala isso, ele se refere à existência de um Pai celestial, é isso, uma consciência cósmica superior do além a caixa, produzindo nele os efeitos para que esse conhecimento superior fosse espalhado entre os homens para produzir a evolução cósmica, a evolução espiritual do ser humano. Então, os 7 superiores fizeram os Lyas, ou essas essências superiores, criarem o mundo, ficando eles como inspetores dos espíritos terrestres para que fizeram a criação. Então, existem esses espíritos superiores do além a caixa e os espíritos terrestres, as hierarquias terrestres. Então, veja bem, hierarquias superiores do além a caixa e hierarquias que agem no mundo humano, diretamente na parte da Terra. Que aí a HPB faz essa distinção, chamando de os espíritos superiores e os espíritos terrestres. Ou seja, hierarquias superiores do além a caixa e hierarquias que trabalham no mundo direto que nós conhecemos, no mundo objetivo. Né? Os superiores eram os cosmocratores, os construtores do sistema solar. Veja bem, esses espíritos superiores do além a caixa eram definidos como os construtores do sistema solar. Veja que a HPB fala, Helena Petron Blavatsky, os construtores do nosso universo. Então, esses seres do além a caixa são os construtores do nosso universo. Os signos do zodíaco, os animais sagrados, como os totens, né? Ou o cinturão celeste, são, por sua vez, as emanações, os filhos dos deuses, ou Elohims, e o espírito da Terra. Então, tudo isso que nós temos na face da Terra provém desses espíritos superiores, desses deuses, ou Elohims, que são entidades do além a caixa. Soma e Sim. Aí a HPB se refere a essas duas divindades. Soma e Sim. Isis e Diana são deuses lunares. A HPB se refere a esses deuses como lunares, chamados os pais e mães de nossa terra, a qual lhe está subordinada. Porém, os deuses estão também subordinados aos seus respectivos pais e mães, como Júpiter, Saturno, e etc. O alento que dá vida aos 7 se refere tanto ao Sol, que dá vida aos planetas, como ao Sol espiritual, que dá vida a todo o cosmos. Então, veja bem que a doutrina secreta veja que extraordinária, no século XIX, né? Pela doutrina secreta, a KPB faz essa ligação extraordinária entre as coisas superiores do além a caixa com o mundo objetivo, dando a destinação da nossa evolução cósmica, dizendo que não é algo por acaso, provém de espíritos superiores, de hierarquias superiores, que dão origem ao nosso sistema solar. Então, mais uma vez, nós não inventamos nada, não criamos nada, somos projeções desses arquétipos, desses protótipos universais, né, do sistema solar, e que dão origem a todo o processo evolutivo existente aqui no planeta Terra. Né? Então, assim como logos invisíveis, repetindo, assim como logos invisível, com as suas 7 hierarquias, representada ou personificada, cada uma por seu anjo principal ou regente, forma um poder interno e invisível. Do mesmo modo, no mundo das formas, o Sol e os 7 planetas principais constituem a potência ativa e visível,
sendo esta a última hierarquia do logos objetivo dos anjos, invisíveis, sempre objetivos, exceto nos graus inferiores. Então, a gente vê que existem anjos da linha caixa e anjos que agem no mundo objetivo. Agora, sempre agem em conjunção, sempre agem em conjunto, né? Então, aliás, é uma das leis herméticas, né? O que está embaixo é como aquilo que está em cima, e o que está em cima é como aquilo que está embaixo. Então, existe essa relação entre essas potestades, vamos assim dizer, essas potestades superiores do linha caixa, com essas consciências magníficas que agem no mundo terreno, mas agem de maneira harmônica, produzindo as possibilidades da evolução humana. Então, veja bem que interessante, né? Assim como o Logos invisível, com as suas 7 hierarquias, representada ou personificada, uma por seu anjo principal ou regente, forma um poder interno invisível do mesmo modo. No mundo das formas, o Sol e os 7 planetas principais constituem a potência ativa e visível. Isso nós já falamos, né? Então, Yas significam o espírito, qualquer ser, celestial ou super-humano. Yas, LHS, né? O Yas é LHS. Então, HPB diz, Yas, esse termo, né, do sânscrito, né, significa o espírito de qualquer ser celestial ou super-humano. Do arcanjo ao Dhyani, até o anjo das trevas, ou espírito terrestre. É uma expressão transimalaiânica. O Yas é uma expressão transimalaiânica. O nosso globo é o quarto da cadeia planetária e está subordinado ao Deus dos 7 gênios, esotericamente, que é o Sol, e esotericamente é o segundo Logos, ou Demiurgo. Então, veja bem, o nosso globo, a Terra, faz parte justamente do quarto sistema, da quarta cadeia planetária, do nosso quarto sistema evolutivo. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Existe um primeiro sistema, um segundo sistema, um terceiro sistema. Nós estamos no quarto sistema evolutivo e justamente na quarta cadeia planetária, com 7 globos. Essa cadeia planetária tem 7 globos. E o globo mais denso é justamente a Terra. Veja bem, o globo mais denso é justamente onde nós vivemos, a Terra. Isso aí tudo. Veja a amplidão que nos dá a antropogênese. A antropogênese nos dá essa visão fantástica, né? Da existência dos sistemas evolutivos, das cadeias planetárias, dos globos, das rondas e assim por diante. Né? Então, é uma expressão transhimalaiânica, como nós falamos, olhar. Né? O nosso globo é o quarto da cadeia planetária e está subordinado ao Deus dos 7 gênios, exotericamente, que é o Sol, e esotericamente ao segundo Logos, ou Demiurgo. Então, a nossa cadeia planetária está justamente conectada à direção evolutiva, objetiva, no Sol, como nós vemos. Né? E mais, fundamentalmente, esotericamente, ao segundo trono, e que nós entendemos no nosso entendimento iniciático como a Mãe Divina. Veja, a Mãe Divina, principalmente, isso é importante, o segundo trono. Aliás, nós vemos um paralelo. Quando a gente estuda essas questões, esses conhecimentos iniciáticos, a gente consegue entender o simbolismo que existe na Igreja Católica. Né? Então, a gente entra numa igreja, é isso? A gente entra na igreja, tem o altar, justamente lá em cima, no ponto principal do altar, lá em cima, existe o quê? O que existe lá? Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Como é que nós podemos entender a existência do altar da Igreja Católica, a Nossa Senhora? É a Mãe Divina, é o segundo trono, é o Akasha. Então, aí está a explicação. Quando nós vemos na Igreja Católica a Nossa Senhora no altar, a gente pode entender como o segundo trono, o Akasha, a Mãe Divina, que aqui na eubiose nós chamamos de Alamirá, né? Então, veja bem a importância de todo esse conhecimento. Quando nós entramos dentro do conhecimento iniciado das idades, a gente consegue entender também o porquê das especificidades que existem na religião. Veja só que importante. Então,
nós podemos dizer que na Igreja Católica tem todo um simbolismo. Isso não acontece por acaso. O que tem na Igreja Católica não acontece por acaso. O altar, não é isso? Nós temos ali a Nossa Senhora, embaixo tem o lugar onde está o próprio Jesus, o Cristo, né? Onde o padre tira a hóstia, né? Consagrada para fazer a comunhão, né? Dos devotos. Né? Então, isso aí tudo não acontece por acaso. Aquilo que está na Igreja Católica foi feito por seres superiores. Agora, o importante é que, através da ciência iniciática das idades, da doutrina secreta, né, isso, a gente consegue entender o porquê da existência desses fatos, desvendando o que existe por trás desse simbolismo. Isso é muito importante, esse conhecimento. Né? Isso é muito importante. Veja como é importante, então, o autoconhecimento, né, justamente produzido pelo projeto de iniciação, para que a gente possa entender aquilo que existe dentro do processo do desenvolvimento das religiões, de uma forma geral. Não só a religião católica, mas outras religiões espalhadas pelo mundo. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma origem, um fundamento, uma fonte específica, né? Então, através do autoconhecimento, através do processo do projeto de iniciação, a gente tem o caminho aberto para entender essas coisas importantes. Então, as 7 potestades, né, eram os regentes dos 7 planetas principais. É o Sol, os 7 planetas principais ao seu redor. Né? Então, justamente, é o nosso universo. E o Sol representa o Cristo. Olha só o que a KPB escreve. O Sol representa o Cristo, o Messias, o ungido rodeado por seus 12 poderes. Olha só, o Sol representa o próprio Cristo, isso, o Messias. Veja bem, ungido, rodeado por seus 12 poderes. Aí nós podemos entender o porquê que no Egito o Sol Ra era considerado justamente o Deus, né? O Deus. Amenófis IV, né? Que introduziu o monoteísmo no Egito, né? Em 1300 e tanto antes de Cristo, né? Ele tinha me escapa agora exatamente a data, depois eu vou me referir nisso, em datas anteriores a Cristo, né? E Amenófis IV se referia justamente através do processo do monoteísmo como o Sol, né? Ra, que era o centro o ponto de convergência de todo a evolução humana. Né? E, aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, em suas revelações, ele fala, né? Nós olhamos para o Sol e vemos uma cor amarela. Não é isso? Então, mas o nosso mestre diz que o Sol não é amarelo, o Sol é azul. Olha só, a cor do Sol não é a cor amarela, a cor do Sol é a cor azul, porque o azul é o segundo trono. Essa é a verdadeira cor do Sol, a cor azul, que justamente está ligada ao segundo trono. É por isso que a Nossa Senhora tem um manto azul. Não é isso? É por acaso? Nada acontece por acaso. Por que a Nossa Senhora na Igreja Católica ela tem um manto azul? Não é por acaso, refere-se ao segundo trono, refere-se ao Sol, esotericamente de cor azul, o segundo trono. Veja só como a gente passa a entender especificamente todo esse simbolismo quando a gente se aprofunda na ciência iniciática das idades. Por isso que é muito importante. Por isso que eu digo, quando a pessoa começa a estudar a ciência iniciática das idades, a teosofia, a eubiose, o mundo se abre para os seus nos seus caminhos. Né? Aliás, os horizontes se alargam. Né? Horizontes se alargam. Eu só quero apenas fazer um comentário aqui. Uma vez, isso acontece com frequência na cabeça das pessoas, né? Mas uma vez um aluno meu do Manu, do grau Manu, chegou para mim e falou: olha, é interessante o que acontece comigo. Ele falou assim: quando eu não fazia parte da eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Olha só o que ele falou para mim. Quando eu não era da eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Depois que eu vim para a eubiose, comecei a estudar aqui, as minhas dúvidas aumentaram. Por quê que é isso? Por que as minhas dúvidas aumentaram? Em vez de diminuir, elas aumentaram. Então, eu dei a resposta para esse aluno. Eu dei uma resposta que não é a minha resposta, é uma resposta da iniciação.
Então eu disse assim para ele, olha, não é que as suas dúvidas aumentaram, os seus horizontes se alargaram. É diferente, não é verdade? Então, quando a pessoa não está fora do processo iniciático, ela tem algumas dúvidas, ela tem alguns horizontinhos na frente. Quando ela entra na escola iniciática, as suas dúvidas aumentam. Não é que as dúvidas aumentam, os horizontes se alargam. Os horizontes se alargam. Então, ela começa a fazer perguntas mais profundas. Não é verdade? Porque quem faz perguntas mais profundas, os horizontes estão se alargando. Quem não faz pergunta, não tem. Se a pessoa diz, eu não tenho dúvida de nada, ela revela a ignorância. Não é verdade? Eu não tenho dúvida, é assim mesmo. Então, mas não é assim. O conhecimento universal é vastíssimo, é infinito. Né? Então, as dúvidas aumentam. Quando a pessoa entra na escola iniciática, ela pode perceber que as suas dúvidas aumentam, mas significa, na verdade, que os seus horizontes se alargam. Isso é muito importante, esse conhecimento dentro do aspecto esotérico da escola iniciática. Né? Continuando agora, hein? Cada raça em sua evolução nasce sob a influência direta de um dos planetas. Veja bem, cada raça é influenciada por um dos planetas. É isso. Então, nós temos, especificamente aqui no planeta Terra, né? na evolução referente ao processo da antropogênese, nós temos aqui alguns planetas ligados a esse processo. É justamente o planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio, depois vem Vênus, depois a Lua, que, na verdade, hoje é um satélite da Terra, mas ela era um planeta que já rodava a Terra, rodava o Sol. Então, esses 3 planetas têm uma influência muito grande no nosso processo evolutivo. Foi daí que partiu a origem do nosso sistema evolutivo. Mercúrio, Vênus, Lua. Depois a Terra. Então, por isso que a HPB diz, cada raça, em sua evolução, nasce sob a influência direta de um dos planetas. Aconteceram migrações interplanetárias. Ocorreram migrações interplanetárias que deram a origem da possibilidade da genética, da consciência superior, a possibilidade, né? Justamente de Vênus, originado da origem aos lemurianos. Vênus, da origem à raça amarela, né? Justamente da Atlântida. Né? E também de lá surgiu a raça branca, né? que deu origem, tem uma ligação específica com a raça ariana. Né? Então, isso é muito importante. É por esse motivo, essas 3 raças específicas, né? Raça negra, raça amarela e raça branca, estão relacionadas com o processo antropogenético. Mas não é a questão da cor da pele. Não é a questão da cor da pele. O nosso mestre diz, a raça é estado de consciência. Veja bem, raça não é cor de pele. Veja, olha a diferença da ciência acadêmica com a ciência iniciática. Veja bem, raça é estado de consciência. Então, nós temos aqui, e é por isso que quando Jesus nasceu em Belém, aí vamos comemorar o Natal agora, o nascimento de Jesus, ele recebeu a visita dos 3 reis magos. Os 3 reis magos. Olha a antropogênese presente aí. Os 3 reis magos, né? Um de cor amarela, outro de cor branca e outro de cor negra. Da pele. Pele, estou dizendo, né? Isso, antropogeneticamente, as 3 raças, as 3 pontos de origem da consciência humana vieram prestar a referência não simplesmente a Jesus, mas ao Cristo cósmico. Veja bem, eles, como seres, estudavam os astros, né? esses reis magos, eram astrólogos, eles perceberam que o Messias estava vindo, estava nascendo. Então vieram de várias partes do planeta, de 3 partes importantes do planeta, trazer as dádivas, os presentes para o Messias. Né? Então, explica. Aí, veja que nós entendemos. Né? Quando a gente começa a pesquisar a antropogênese, a origem das coisas, a gente vai entendendo a simbologia existente nas histórias que nos foram contadas desde criança. Um desses pontos é
a visita dos 3 reis magos para o Senhor Jesus. Não somente ao Senhor Jesus, mas a visita que eles fizeram ao Cristo cósmico, porque eles sabiam que, naquele momento, estava se manifestando um ser que seria veículo do Cristo cósmico, Cristo universal. Veja a importância. Por isso que a gente começa a entender. Quando a gente entra na doutrina secreta, na cosmogênese, a gente começa a entender os meandros, o significado de toda essa história que existe no mundo objetivo, através de histórias que parecem que não têm significado algum, mas têm significado. Esses estão no sentido do esotérico dos 3 reis magos. A primeira raça recebeu o seu sopro de vida do Sol. A terceira, os que caíram na geração, os andrógenos, que se converteram em entidades separadas, varão e fêmea, nasceram sob a influência direta de Vênus. Então, a primeira raça, diretamente sobre o Sol, Mercúrio. A segunda raça, nasceram sob a influência de Vênus. Gênesis quer dizer uma aparição do eterno cosmos e no tempo, da seidade ao ser. A gênese dos deuses e dos homens tem origem no mesmo ponto, que é a unidade absoluta, eterna, imutável e universal. Agora, veja só que importante o que a HPB nos fala. O Logos é o ápice do triângulo pitagórico. Nós, numa reunião, nós já falamos sobre o triângulo pitagórico. Quem não assistiu pode assistir. Tem lá no Conexão 3005, na relação de palestras, tem lá uma palestra aqui também da Projeto de Iniciação sobre o triângulo pitagórico. Né? Então, o Logos é o ápice do triângulo pitagórico. Quando ele se completa, se converte na tetráquites, ou triângulo no quadrado. É o símbolo do tetragramaton, do cosmos manifestado, e do seu tríplice raio radical no imanifestado, que vem do seu número. Número é aquilo que dá origem ao fenômeno. Então, a gente vê, mais uma vez, que pelo estudo da ciência inicial das idades, pelo estudo da doutrina secreta, da cosmogênese e antropogênese, a gente começa a entender como as coisas funcionam. O Sol, o segundo trono, a origem das raças, a progressão de todas as consciências desse processo evolutivo, não é verdade? A gente entende por que Pitágoras entrou com esse conhecimento fantástico do triângulo pitagórico, né? E que a gente fala como a tetráctise pitagórica, né? E o símbolo do tetragramaton, que representa a manifestação do cosmos no processo manifestativo objetivo e do seu tríplice raio radical manifestado como projeção do númen no fenômeno. Então, está o que nós teríamos que falar a respeito desse assunto de antropogênese no encontro de hoje. Né? Então, eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né, para ele fazer as suas devidas considerações. Nosso irmão também, Catira, né, para fazer as suas devidas considerações e continuarmos a falar esse assunto com os nossos irmãos que estão assistindo ao nosso encontro. Magnífico, professor. E diante disso, professor, é o seguinte: o senhor disse que nós estamos no 4º sistema de evolução. E o senhor também disse que a humanidade ela inicia-se em meados da Lemúria com a queda dos anjos. Sim. Esse 4º sistema de evolução começa antes, né? Como assim? Deixa eu ver. O 4º sistema... começa antes, claro. Começa antes. Começa antes. Existe... Nós estamos no 4º sistema evolutivo. Isso. Existe o primeiro sistema evolutivo, o segundo sistema evolutivo e o terceiro sistema evolutivo. Isso. Quando a gente estuda a antropogênese, a cosmogênese, nós estudamos o 4º sistema evolutivo. Eu devo dizer que na doutrina secreta, de maneira geral, não há nenhuma informação mais objetiva sobre o primeiro, o segundo e o terceiro sistema evolutivo. Pelo menos eu não conheço na doutrina secreta. Agora, sobre o 4º sistema evolutivo, sim, que é o mais próximo de nós.
Então, nós temos realmente no quarto sistema evolutivo, que se divide em 7 cadeias evolutivas. Né? 7 Isso. cadeias, né? Então, e nós estamos na quarta cadeia, Tá. onde está justamente o planeta Terra, como o globo mais denso, né? Como o globo mais denso. Então, isso aí reflete, de maneira geral, o panorama que nós temos dentro da antropogênese, o momento que nós estamos vivendo atualmente. Né? Tá. E a ciência acadêmica, professor, eles falam do homem de Neandertal, tá? E para eles eram primatas. O homem de Neandertal, dentro do conceito da Blavatsky, eles pertenceriam à época lemuriana? Não, veja bem, o Neandertal conviveu com o Homo sapiens, assim diz a ciência iniciática, a ciência Hum, acadêmica. hum, A ciência acadêmica. Isso é muito importante a sua pergunta. O Neandertal e justamente o Homo sapiens, que é considerado a nossa espécie. Nós somos, isso. pela ciência acadêmica, somos Homo sapiens. Mas existiu um atrito entre o Homo sapiens e o homem de Neandertal, uma guerra. O Homo sapiens era mais evoluído e acabou reduzindo essa forma de manifestação Neandertal a zero. Acabou. Mas só que tem um detalhe importante. Isso aí a ciência já descobriu. A ciência já descobriu há alguns anos atrás. E existe essa hipótese de que o Homo sapiens destruiu o Homo de Neandertal, mas matou os homens e ficou com as mulheres, mantiveram as mulheres vivas e procriaram com os neandertais. E hoje a nossa ciência acadêmica, nos diz o seguinte: olha, isso aí já não é uma ciência esotérica. A ciência acadêmica que fala isso, há poucos anos atrás descobriram isso, que o homem de Neandertal sumiu, hipoteticamente, como a ciência entende, através de uma luta entre o Homo sapiens e o Neandertal, que ocasionou o desaparecimento do Neandertal. Mas, como o Homo sapiens manteve vivas as mulheres e procriaram com esse Neandertal, a ciência descobriu que nós temos também no nosso código genético a genética Neandertal. Olha só que importante. Uma descoberta há alguns anos atrás. A ciência descobriu que no nosso código genético nós temos a genética Neandertal. Então, o Neandertal foi extinto, mas a sua genética permaneceu incorporada no nosso código genético. De uma descoberta, veja bem, isso aí não é algo dito por Blavatsky, foi uma descoberta da ciência acadêmica alguns anos atrás. Então, a gente vê aí uma fusão de raças, né? Uma fusão de raças justamente motivando o aparecimento de uma junção entre raças. E assim ocorre realmente. Aliás, a gente pode dizer que a própria mulher, né, quando um ser humano se manifesta como mulher, ele vem representando a mãe divina. Não é isso? Olha só que importante. Toda vez que um ser humano se manifesta como mulher, ele está projetando em si, está sendo projetado em si mesmo a mãe divina. Então, nós temos a genética Neandertal, assim a ciência afirma. Isso aí é uma descoberta, veja, uma descoberta pelo estudo genético, do padrão genético, né? Código genético, né? Uma descoberta recente. Então, foi muito importante a sua pergunta, mas isso nos levando à ideia justamente da fusão racial, né? A fusão das raças produzindo novos resultados, através da genética, através do acasalamento. Isso é um processo de evolução existente no planeta Terra, né? E nós vivemos hoje, a gente sabe, a fusão racial, né? A fusão racial, né? Das 3 raças, e principalmente no Brasil. Nós temos aqui uma grande miscigenação. Essa miscigenação ela tem uma função importante, ela fortalece a raça humana. Quanto mais mistura, mais forte fica a raça humana, porque nós sabemos que quando as raças se misturam, os genes recessivos deixam de agir predominantemente e os genes dominantes passam a agir predominantemente, gerando raças cada vez mais fortes. E esse é o processo evolutivo da raça humana, né? Nós teremos agora
A sexta raça-mãe será uma fusão de consciência e da genética também, originando a raça dourada, que é justamente a sexta raça-mãe, cuja semente está plantada no Brasil, através da sexta sub-raça, chamada raça bimânica, que está surgindo no Brasil. A sexta sub-raça da quinta raça-mãe ariana, que está surgindo no Brasil, dando origem aos germes, às sementes, para o surgimento da sexta raça-mãe. Então, foi uma pergunta muito importante essa que você fez a respeito do Homo sapiens e do Neandertal, mostrando justamente o processo evolutivo fazendo a fusão racial e mantendo os protótipos para projetos evolutivos futuros. Muito, muito legal, professor. E você, Catira, você tem alguma colocação? Carlos, bom, vamos lá. Não tem nenhuma pergunta a princípio. Estou vendo que tem bastante comentários aqui. Mas eu quero aproveitar para deixar o recado às pessoas que estão conectadas aí agora, né? Como o professor já adiantou, nós teremos aí um intervalo de 2 semanas, 3 semanas, na verdade, né? Voltaremos no dia 7 de janeiro. Então, para aqueles que estão acompanhando aí o nosso canal, eu deixo aqui uma dica. Vocês podem, nesse período que nós não teremos aí programação, rever os programas passados. Temos aí 40 episódios, né? Esse aqui é 40, né, Carlos? Isso, 40 episódios pelo Conexão. Exatamente, nós temos 40 episódios, cara. 40 vídeos, né? É muito conteúdo, é bastante conteúdo. Então, assim, quem estiver estudando, quem estiver buscando informações, você pode, nesse período aí, assistir os vídeos novamente. Quem já assistiu pode assistir novamente, quem não perdeu algum desses vídeos pode assistir, aqueles que não assistiu, aproveita esse período aí de recesso, né? E no retorno traz as dúvidas. A gente volta no dia 7 e aproveita a oportunidade e também compartilha o conteúdo, manda para aquele colega, né, que gosta desse tipo de assunto, curte, né, esse tipo de conteúdo, é bem interessante. É um material que a gente não encontra aí na internet. O professor, ele aborda aqui um material, um tema, de uma forma bastante exclusiva, com muita profundidade, apesar de ser básico, mas é com bastante profundidade. E a gente volta em janeiro, e você revendo esses vídeos, ou vendo, né, aqueles que não viu, você pode anotar suas dúvidas, anotar suas questões, compartilhar com seus colegas aí, trocar ideias, e aí você traz novamente aqui para nós na retomada das nossas atividades. Manda aqui para o professor as suas dúvidas e serão todas muito bem-vindas e muito bem respondidas, que estaremos aí de volta com todo o gás. É isso. Eu queria, Carlos, quero já fazer uma abordagem aqui do nosso irmão Einstein Ribeiro. Isso, professor, é isso. Ele fala, a queda dos anjos se deu em forma de mônadas. Veja, isso. É uma pergunta interessante que o nosso irmão... Aliás, o nome é muito bonito dele, Einstein. Né? Isso. Nome muito bonito, Einstein, né? um gênio da humanidade. Né? Então, eu queria falar para o nosso irmão Einstein o seguinte, olha, veja bem, na verdade, o que aconteceu com a queda dos anjos não foi propriamente uma descida de mônada, foi uma descida de Tuco. Então, nós temos aqui, no sistema antropogenético, na visão geral, nós temos o quinto senhor, e nós temos a sua projeção como Tuco, Lúcifer. É isso? Então, a queda dos anjos que caíram, na verdade, foram um grupo de consciências luciferinas, provenientes do quinto senhor.
Então, o que realmente desceu foi justamente a projeção do quinto senhor na forma de Lúcifer, na forma de uma coletividade luciferina. Para quê? Para propiciar as mônadas, a projeção das mônadas que existem em nós, a possibilidade de ter a tríade superior funcionando. Então, na verdade, eu digo para o nosso irmão Einstein, a queda dos anjos não foi na forma de mônadas, especificamente, foi na forma de Tuco. O quinto senhor emanou de si uma projeção chamada planetário, que é justamente Lúcifer. Mas o Lúcifer não é somente Lúcifer, é uma coletividade. Veja bem, o Lúcifer, existiu a queda de Lúcifer, é uma coletividade, que na Bíblia chama-se a queda dos anjos, seres angelicais. É isso? Então, aí chama os anjos caídos. Os anjos caídos, muito mais do que isso, os anjos projetados para a face da Terra, para nos possibilitar a entrada no caminho evolutivo na consciência humana. Eles trouxeram, então, Lúcifer, com no seu conjunto específico, né, um grupo luciferino, nos trouxe a possibilidade de nós tornarmos seres humanos. Então, isso aí é muito importante. O nosso mestre, o professor Henrique Getsuno, ele fala que quem criou a humanidade foi Lúcifer. Isso. Quem criou a humanidade foi Lúcifer. E isso é citado justamente no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando nós temos Jeová passa pelo Jardim do Éden, né, isso, e diz para Eva não comer o fruto proibido. Isso, ele falou, não coma daquele fruto. Você pode comer de todos os frutos, mesmo o fruto proibido. Isso, da árvore sagrada, existente no centro do Éden. Aí apareceu uma serpente. A serpente tem o significado da sabedoria. A serpente que é justamente Lúcifer. Então, Lúcifer chega para Eva e diz assim, não, como assim? Coma esse fruto, você comendo esse fruto, você vai ter vida eterna, vai ter sabedoria. E Eva foi e comeu do fruto e deu o fruto para Adão comer. Então, o Jardim do Éden dá essa informação de maneira metafórica, a ação de Lúcifer no processo evolutivo humano. Então, quando Eva comeu daquele fruto, significa recebeu a tríade superior, a potencial da tríade superior. Então, naquele momento, surgiu o quê? Os seres humanos. Surgiram os seres humanos. Aí, então, aí vem o Deus, né? Justamente expulsa, pela Bíblia, Deus expulsa Eva e Adão do paraíso. Mas não é que expulsa do paraíso, eles vão viver a sua vida como seres humanos. Então, o Jardim do Éden é como se fosse um útero onde surgiu a espécie humana. E esse nascimento do ser humano foi devido justamente a Lúcifer em forma coletiva, como anjos caídos ou luciferinos. Então, a queda dos anjos se deu em forma de Tuco, ou seja, projeção do quinto senhor em direção do mundo objetivo. Muito bom, professor. O professor, o Ordem Sinárquica Brasil pergunta, professor, o ambiente, o universo, precisa de entes, seres, né, para evoluir? E o Criador precisa da criatura? E o que acontece com a criatura se não evolui? Vai para o Cone da Lua? Onde fica o Cone da Lua, professor? Uma pergunta uma pergunta bastante extensa. Vamos fazer de maneira tentar de responder não, abordar de maneira sintética, né? Então, o ambiente, o universo precisa de entes para evoluir. Veja bem, o nosso universo objetivo é projeção do quê? Da divindade, né? Do eterno. Existe o imanifestado, se projeta no manifestado. Então, o Criador precisa da criatura, não é verdade? Na verdade, a criatura é a própria projeção do Criador, né? Devo dizer que é muito difícil a gente entender isso, né? Você vai perguntar, você entende? Eu vou dizer, eu não entendo. Se você me perguntar se eu entendo isso, eu vou dizer, eu não entendo. Eu procuro entender. Veja bem, eu procuro entender. Eu tenho que seguir, não que eu segui, eu tenho que seguir o que Sócrates afirmou. Tudo é que sei, é que nada sei. Mas, pelo projeto da iniciação, nós temos a possibilidade de ampliar esse conhecimento. Então,
não é a questão que o Criador precisa da criatura. Na verdade, a criatura e o Criador fazem parte de uma mesma entidade, é uma mesma entidade. O Criador e a criatura é uma mesma entidade. Não é questão de precisar ou não, faz parte da natureza. Tanto que Jesus, o Cristo, se referiu a nós, num determinado momento, ele disse assim: vós sois deuses. Vós sois deuses. Não é verdade? Então, nós temos a consciência, nós temos a divindade em nós. Só que não temos a necessidade, não temos a possibilidade de entender essa divindade que existe em nós. Eu devo dizer que esse assunto é muito. Que nem a HPB fala, é o grande enigma do universo, do nosso sistema solar. O grande mistério do universo é justamente o entendimento dessa relação do imanifestado com o manifestado. Do imanifestado com o manifestado. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Agora, eu posso dizer eu posso falar uma outra coisa para complementar esse raciocínio, né? Eu digo assim, se vocês me perguntarem, você entende disso? Eu vou dizer, não entendo. Eu não entendo porque é um mistério. Agora, mas eu posso ir mais além. Meu nome é Walter. Então, eu digo com toda certeza, o Walter jamais vai entender isso. Veja bem, eu vou repetir. O Walter, que estão vendo na tela, jamais vai entender isso. Porque o Walter é uma personalidade. O Walter é uma personalidade. A única coisa que o Walter pode falar, e com toda certeza, com toda certeza de que estava falando corretamente, é falar o que Sócrates disse: tudo é que sei, que nada sei. Agora, qual é a possibilidade que o Walter tem de caminhar para esse entendimento? É justamente fazer justamente praticar em si mesmo o projeto da iniciação. Agora, não só o Walter, que eu estou falando, me referindo a mim mesmo, a todo ser humano, o ser humano jamais vai entender esse mistério. Por quê? Para entender esse mistério, é necessário que ele deixe de ser um ser humano, passe a ser um ser super-humano, transponha os horizontes da humanidade, da consciência humana, e passe para uma fase de adeptado. Aí ele atinge o segundo trono, passa para além da caixa, ele tem a possibilidade de ter uma visão mais ampla a respeito desse mistério. É isso que eu posso responder. Não estou respondendo, eu estou apenas refletindo. Eu estou fazendo uma reflexão em mim mesmo daquele ensinamento que foi deixado por HPB no século XIX e pelo professor Henrique José de Souza. Agora o nosso irmão pergunta assim: o que acontece com a criatura se ela não evolui? Eu devo dizer o seguinte: a evolução é uma fatalidade. Todos evoluem. Veja, vamos falar do ser humano? Todo ser humano evolui. Ele vai evoluir. Todo ser humano. Mas existe uma possibilidade em que essa evolução deixa de ocorrer. Sabe quando? Quando há uma separação da tríade do quaternário. Existe o setenário, né? Então, quando existe uma separação entre a tríade e o quaternário, um rompimento, aí deixa de existir o ser humano. Então, aí entra no cone da Lua. Esse quaternário remanescente, que quando perde a tríade superior, ele entra no cone sombrio da Lua. É isso. Esse cone sombrio da Lua é o que liga a nosso mundo objetivo à Lua. A Lua que faz parte do sistema evolutivo anterior ao nosso. Esse é o cone dessa Lua. É o inferno de Dante Alighieri. Na verdade, é o inferno de Dante Alighieri. Só que aquilo que vai para o cone da Lua já não é mais um ser humano. É isso? Chama-se Kama Rupa. Kama Rupa. Kama significa emoção. Rupa, corpo. Então, corpo é emocional apenas, não tem inteligência. Não é mais um ser humano. Então, isso de maneira bastante sintética, o que nós podemos entender como cone da Lua. Cone da Lua é um processo que une o mundo objetivo nosso, da evolução humana, com um processo lunar, de perda de dimensões. Quando esse Kamarupa entra no cone da Lua, ele vai perdendo dimensões. Ele perde a quarta dimensão, a terceira, a segunda, a primeira. Ou seja, ele vai evoluindo. Olha,
ele vai evoluindo do ser humano para o mundo animal, para o mundo vegetal, mineral, até chegar à zero dimensão. A zero dimensão. Então, isso aí chama-se Kama Rupa. É isso. Então, o cone da Lua, onde fica esse cone? É justamente essa ligação dessa perda dimensional entre o mundo humano e a Lua. A Lua HPB nos chama como a lixeira cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma conforme Lavoisier. Então, tudo que não condiz com a evolução humana é jogado no cone sombrio da Lua e vai perdendo dimensões e é jogado na Lua, que é uma lixeira cósmica. E de lá a divindade, o terceiro senhor, o terceiro senhor que comanda a Lua, faz a reciclagem, ele faz a reciclagem daquilo que vai para a Lua para novas possibilidades. Então, de maneira bastante geral, nós podemos entender esse fato. E Dante Alighieri se refere. O que é o cone sombrio da Lua? É o inferno de Dante. Justamente ele esteve. O Dante esteve no cone da Lua. Né? Ele viajou pelo cone da Lua. Né? E depois escreveu o livro, né? A Divina Comédia, se referindo a esse assunto na sua Divina Comédia. Né? Então, é o que eu podia falar para o nosso irmão Vazelli, de maneira bastante, da ordem sinárquica, né? De maneira bastante sintética, aquilo que foi colocado aqui para reflexão. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira pergunta: Jefferson, Buda celeste, Yeshua, Buda terreno, João Batista, Buda humano, seria um Cristo integral que virá como Maitreya, o Senhor dos Três Mundos? Veja bem, o Maitreya, o que é Maitreya? Maitreya é a projeção do primeiro trono, Brahma. Maitreya é a projeção do primeiro trono, Brahma. Não é verdade? Agora, é claro que Maitreya não pode se manifestar diretamente no mundo humano, é impossível. Por quê? Porque a consciência de Maitreya, uma projeção do primeiro trono, não cabe num corpo humano. Não há corpo humano que resista à energia, essa potencialidade de Maitreya. Então, é impossível. É impossível existir uma vida humana de Maitreya, não é possível. Agora, existe o Tulku. O Maitreya projeta tulcos, aí é diferente. Ele vai projetando tulcos através de vários níveis de consciência espiritual até chegar na Terra. É isso? Então, isso aí é por isso que o nosso mestre, quando o nosso mestre fala de Maitreya referente ao Brasil, veja, vamos raciocinar agora de maneira profunda. O mestre diz assim: o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Ele não fala, o Brasil é a pátria de Maitreya. Ele fala, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Avatara, conforme o mestre, professor Henrique de Souza, significa descida da lei. Então, Maitreya desce através dos seus, vai produzindo tulcos e projeta-se na Terra. Então, como é que Maitreya virá para a face da Terra? Através de seus tulcos, cada vez menos, com menor energia, até chegar ao mundo físico denso. Agora, como é que esses tulcos vão se manifestar próximo ao mundo terreno? Através de veículos. Aí que está a coisa. Esse é o entendimento. Né? Então, nós temos que nos tornar veículos dos tulcos de Maitreya. Veja bem, nós, seres humanos, temos que, através justamente do projeto de iniciação, do nosso autoconhecimento, nos tornarmos tulcos, tornarmos veículos para a projeção dessa consciência de Maitreya na face da Terra. Essa é a função do ser humano, tornar-se veículo de Maitreya. É isso? Não de Maitreya como um todo, mas da sua projeção tulcuística mais branda energeticamente com relação ao mundo objetivo. Então, esse é o processo evolutivo. O ser humano deve entrar pelo caminho da iniciação, evoluir e tornar-se veículo de Maitreya, ou seja, tornar-se veículo desse tulco mais moderado energeticamente que pode se manifestar na face da Terra. Então, como é que Maitreya vai se manifestar na face da Terra? Através do ser humano. Isso aí, né?
Então, não é Maitreya que vai chegar aqui e dizer eu sou Maitreya. Não é assim, não. Não é assim, eu sou Maitreya. Isso é impossível acontecer. Mas, então, Maitreya se manifesta na face da Terra, se manifestará cada vez mais através da sua projeção tucuística de cada vez menor energia, até chegar a um ponto em que o ser humano, no seu tuco de menor energia de Maitreya, possa ser um veículo para essa projeção de Maitreya. Essa é a explicação. É algo complicado, não é tão simples a gente entender isso, mas é assim que funciona. Por isso que eu sempre afirmo, o que é importante é entender como as coisas funcionam, é entender como as coisas funcionam. Isso aí fica mais fácil para o entendimento deste processo, esse processo cósmico. Tanto que o nosso irmão Júlio fala do Buda celeste, Buda terreno, Buda humano. Então, são níveis diferentes de estado de consciência, justamente fazendo essa ligação entre o cosmos superior e o nosso mundo objetivo. É o macrocosmo e o microcosmo se interrelacionando. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira também pergunta: globo, terra, vivo e síntese dos valores de hoje, cadáver Saturno, Marte, Lua, Mercúrio e Vênus, rumo a Júpiter? Olha, na verdade, nós não podemos dizer cadáveres, né? Porque veja bem, pelo sentido espiritual superior, a morte não existe, na verdade. Então, não podemos falar de cadáveres espirituais. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, numa das suas revelações, ele afirmou algo que Paulo de Tarso afirmou no Evangelho, né? A morte é a maior das mentiras. Eu vou repetir, conforme o professor Henrique de Souza, repetindo aquilo que Paulo de Tarso falou numa das suas epístolas. A morte é a maior das mentiras. O que existe é a transformação. A transformação. Então, todos os planetas têm vida. Serviram de veículos para a passagem desse processo evolutivo que nós conhecemos na antropogênese. Né? Mas nada está morto. Tudo está dentro de um projeto evolutivo específico. Né? Então, hoje, nós passamos pela evolução terrestre, o processo evolutivo veio de Mercúrio, passou para Vênus, Lua, Terra, é isso? Depois passaria para um quinto planeta, mas esse quinto planeta explodiu e deixou de existir. Então, a Terra, repetindo já o que nós falamos em encontros anteriores, a Terra vai ter que desenvolver uma tríplice função: terminar a Lua, fazer o seu papel da Terra e fazer o papel do quinto planeta. Então, a Lua é o 3, a Terra é o 4. E aquilo que existia no quinto planeta, a Terra tem que desenvolver. Para depois de terminar esse projeto, ir para Júpiter. A evolução vai para Júpiter e Saturno. Quando chega em Saturno, encerra o processo evolutivo específico do quarto sistema evolutivo relacionado com a evolução solar, no nosso universo, o Sol. Então, o assunto é bastante extenso, né? Eu estou falando de maneira bastante simples, bastante assim, não superficial, de maneira bastante abrangente, né? Rápida, né? A respeito desse processo que tem como base os estudos, as revelações dadas pela nossa querida mestra Helena Petro Blavatsky e nosso querido professor Henrique de Souza, a respeito da antropogênese. Muito bom, professor. O Ordem Sinárquica fala o seguinte: em projeção astral e mental, o Isis Sol realmente se mostra azul. Está lá para todos que queiram confirmar e surpreender. Por as coisas na matéria não se mostram como realmente são, devido à Maia? Exatamente, exatamente. Então, nós temos aqui, existe uma afirmação esotérica que diz assim: quem diz assim, eu vejo o sol, você duvida porque ninguém vê o sol. Somente um adepto pode ver o sol na sua cor fundamental, que é a cor azul. Tanto que o azul é fundamental. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a cor azul é fundamental dentro do processo de mentalização da depois que vier
para fazer os cursos da biose, podemos ver especificamente como se faz isso no processo de mentalização. A cor azul é muito importante. E existem correntes, muitas correntes, que falam da cor azul também como muito importante nessa questão da essência do estado de consciência relacionado ao Sol, né? Então, as coisas na matéria não se mostram como realmente são, claro, devido à Maia. Então, todo o nosso universo manifestado é Maia, ilusão. Não é verdade? Mesmo o primeiro trono, Brahma, o segundo trono, o terceiro trono, é Maia. Não sou eu que estou falando, isso consta da doutrina secreta e dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Tudo aquilo que está manifestado é Maia, é ilusão. Faz parte da ilusão. O mundo manifestado é ilusório. O mundo verdadeiro é justamente o imanifestado, que nós não temos a menor possibilidade de, por enquanto, entender. Então, as coisas na matéria não se mostram como realmente são, porque realmente é a Maia que domina, né? Agora, nós temos que, através do processo de iniciação, o processo que nos leva ao processo de estabelecer em nós uma consciência de adeptado, nos libertarmos cada vez mais desta Maia, né? É por isso, novamente, Jesus o Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus o Cristo, ele falava isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo quer dizer, não é conhecer a sua estrutura interna da personalidade, é conhecer o Deus que existe dentro de nós mesmos. E quando nós conhecemos o Deus, nós nos libertamos. Libertamos o quê? Da Maia. Claro, libertamos da Maia. Ou seja, começamos a nos libertar da Maia, que é justamente aquilo que compõe a nossa consciência humana. Mas não só a consciência humana, a consciência superior também. Então, à medida que nós vamos evoluindo através desse universo imenso, nós vamos nos libertando da Maia. Na volta à casa, Jesus falava, a volta à casa do Pai. Não é verdade? Lá está a parábola do filho pródigo. Tudo consiste na volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai é realmente justamente a libertação da consciência da Maia, da ilusão, rumo ao conhecimento do eterno, do infinito. Muito bom, professor. E o Ordem Sinática, ele também pergunta o seguinte: como o senhor expôs as raças iniciaram nos planetas internos do Sistema Solar, mas como foi na aurora da Terra? Se repetiram com as mesmas estruturas físicas de outrora? E parece haver duas antropogêneses, uma cósmica e outra da Terra, é isso? Não, não existe duas antropogêneses. A antropogênese é uma só. A nossa origem, quer dizer, toda a nossa estrutura genética, os nossos componentes internos provém de processos evolutivos ocorridos em Mercúrio. Veja bem, isso faz parte da doutrina secreta, da ciência iniciada das divindades. Provém de um processo evolutivo existente em Mercúrio, depois passando para Vênus, depois para a Lua, depois, através de um transbordo lunar, vindo tudo para a Terra. Isso tudo é uma formação da estrutura. O que significa isso? É a formação da estrutura que nos permite nos manifestarmos como seres humanos. Não é verdade? Então, veja bem, vamos agora ir mais a fundo. Nós, seres humanos, temos uma constituição setenária. Um corpo físico denso, mais 6 corpos hiperfísicos. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi feito através de um processo evolutivo ocasionado pelas consciências, pelas hierarquias. É isso? As hierarquias nos possibilitaram, hoje, o exercício da nossa consciência através dessa estrutura setenária. Isso não surgiu por acaso. Isso veio se formando lá de Mercúrio, depois Vênus, Lua, Terra e assim por diante. Então, a nossa estrutura setenária, que é a estrutura do Sistema Solar, é isso? A nossa estrutura setenária, que nós temos, os nossos 7 corpos, né,
corresponde justamente à estrutura do sistema solar. Então não existe duas antropogênias, é uma só. Só que existe um caminhar do processo evolutivo através de vários estágios, até que qual é o objetivo? Qual foi o objetivo desse processo vindo de Mercúrio para a Terra? Formar a nossa estrutura setenária, justamente, né? Formar a nossa estrutura setenária, do qual, nessa estrutura setenária, nós temos um quaternário. E, recentemente, nós recebemos mais 3 estados de consciência, que é a tríade superior. 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. Justamente em meados da raça lemuriana. Então, a antropogênese é uma só. Ela vem ocorrendo através dos planetas e atingindo a atual fase de evolução na face da Terra. E vai, como eu disse, se projetar através de um 5º estado de consciência, depois um 6º estado de consciência, 7º estado de consciência, que é justamente o final da evolução em Saturno. Então, existe uma antropogênese só, uma só. E é claro que a ciência está muito longe, a ciência acadêmica está muito longe de entender isso, né? Somente através da ciência inicial das idades que a gente tem uma visão, pelo menos bastante ampla, né? A respeito desse assunto que, para a gente entender, é necessário um esforço muito grande de pesquisa, de entendimento e de reflexão. Muito bom, professor. Agora, ele também coloca o seguinte, professor. Então, somos o mesmo Deus desdobrado, ou seja, ignorantes, esquecidos? A ignorância é fruto do esquecimento, sim. Nós nos esquecemos da nossa divindade. Não é isso? A nossa ignorância humana é justamente isso. No nosso irmão da ordem falou certo. O que corresponde à nossa ignorância? É a nossa ausência de entendimento da nossa divindade, da divindade que existe em nós. Então, nós somos ignorantes, não é verdade? E somos, nesse processo, somos submetidos aos processos kármicos decorrentes de tudo isso, né? E nos leva ao sofrimento, né? Como Siddhartha Gautama nos avisou, nos ensinou, né? Existem 4 estágios, né? Que é o sofrimento, a ignorância, o sofrimento. A gente pode nos libertar desse sofrimento, e essa liberdade se faz através da sabedoria. A sabedoria significa entender o Deus interno que existe vigente em nós. É por isso que lá no tempo de Apolo, na antiga Grécia, nos tempos muito antigos, estava escrito no frontão do templo: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, como é que a gente vai conhecer os deuses do universo? Conhecendo a nós mesmos, conhecendo o Deus que existe dentro de nós, tomando consciência da nossa divindade. Essa é a resposta que a gente pode dizer, dar de uma maneira pertinente ao entendimento e à explicação dado pela ciência inicial das idades, pela teosofia e pela eubiose. Todos aqueles que entram no cone sombrio da Lua, e perdem a tríade, não tem resgate. Vamos dizer assim, o que é que não tem resgate? Aquilo que perde a tríade torna-se um Kamarupa, não tem resgate. O processo ele passa de um entendimento humano para uma consciência animal, depois para uma consciência vegetal, depois uma consciência mineral e vai para a 0 dimensão. E isso está explicado quando Jesus expulsou os demônios daquele ser. Entende, Evangelho? Tinha um ser se estrebuchando na terra, né? Dominado por demônios. Jesus, por imposição de mãos, expulsou os demônios dele. E os demônios falaram, quando eles saíram daquele ser, eles estavam perturbando aquele ser, eles chamaram de legião. E o Evangelho diz que quando eles saíram daquele ser, para onde eles foram imediatamente? Eles se incorporaram numa vara de porcos. Vara coletivo de porco, né? Um monte de porco é vara. E se incorporaram numa vara de porcos. Então, do mundo humano foram para os porcos. E no Evangelho diz que, quando eles se incorporaram nos porcos, os porcos ficaram tão alucinados que se jogaram no precipício. Assim está no Evangelho. Então, eram Kamarupas. Aquele ser humano que estavam enlouquecendo, aqueles seres que estavam enlouquecendo aquele pobre
ser, né, que Jesus salvou e libertou desse karma, eram kamarupas. Então, isso aí, e o Evangelho diz, passaram do reino humano para o reino animal. Depois passa para o reino vegetal, depois para o reino mineral. Na própria... Isso aí é explicado em vários aspectos, né, importantes. Né? O Dante Alighieri, quando no seu estádio estava no Cone Sombrio da Lua, no inferno, que ele diz, inferno de Dante, né? Ele estava lá embaixo, no mundo, e ele começou a ouvir uma voz que dizia: Dante, Dante, eu estou aqui. Dante, ele olhava e não enxergava. Então, isso está na Divina Comédia. O Dante perguntou: onde é que você está? É a voz de um amigo dele lá de Florença. Né? Então ele dizia: onde é que você está? E o amigo disse assim: eu estou aqui na pedra. Ele falou: eu estou na pedra. Então, quer dizer, ele, em Florença, ele criava problemas que tinha atitudes não compatíveis com a lei cósmica, perdeu a sua tríade e foi sendo jogado no Cone Sombrio da Lua e se incorporou finalmente numa pedra, a primeira dimensão, para depois se projetar na zero dimensão. Então, próprio na Divina Comédia, Dante Alighieri conta a esse respeito. Quer dizer que na Divina Comédia não explica isso sobre Kamarupa, né? Isso é uma explicação dada pela ciência iniciática, né? O Dante Alighieri encontrou um ex-amigo dele que tinha se mergulhado no Cone Sombrio da Lua, perdido dimensões, estava incorporado na pedra, para depois, então, chegar à zero dimensão na Lua. Né? Muito bom, professor. E estouramos um pouquinho o horário, mas não tem problema. Eu queria dar o recado da nossa próxima roda de conversa de terça-feira. Então, a nossa próxima roda de conversa aqui pelo Conexão 3005, seguindo o projeto do Bicentenário, tem como tema a cidade de Cachoeira, né? No Recôncavo Baiano. E Adriana Varejão, Selecanto provoca maremoto. Então, será no dia 20 de dezembro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Então, vamos lá. Ela vai abordar o seguinte tema: a barroca cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, inspira e influencia ações culturais por séculos, incluindo Adriana Varejão, com obras no Museu de Inhotim, em Minas Gerais. Então, esse tema terá como convidados Daniela Troncoso e Elza Almeida, né? E será abordado pelo nosso querido Eduardo Nunes, tá? Então, será nessa terça-feira, dia 20 de dezembro, no mesmo horário, às 20h40. E é muito interessante, né? Porque vai abordar a cidade barroca de Cachoeira, do Recôncavo Baiano, com a arte, né, de Adriana Varejão. E quem tiver a oportunidade de conhecer tanto a cidade de Cachoeira, como também o Museu de Inhotim, é muito interessante poder também assistir a nossa roda de conversa. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti, tá? Quem estiver passeando lá por São Lourenço, dá uma passadinha lá no Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. E mais informações pelo WhatsApp, o telefone está aí, prefixo 359 9756-6874, tá? Esse é o Espaço Shakti. E eu também queria falar sobre quem puder estar contribuindo para a Fundação Henrique José de Souza, qualquer valor. A Fundação Henrique José de Souza, ela presta vários serviços à comunidade, a idosos lá em São Lourenço, tá? Então, é só fazer uma transferência para o Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 76325, e aí está o CNPJ via Pix, tá? É 24-826-406-1000, ao contrário, 96. E quem estiver passando por São Lourenço, dá uma passadinha para conhecer também a Fundação Henrique José de Souza, tá? Então, o que eu queria dar de recado é isso. Estouramos o horário. Depois, não sei se tem mais perguntas. Depois o professor vai ver. E no
Na próxima palestra ele fala. A Luciane colocou aqui, as pinturas da Adriana Varejão são impactantes. É isso aí, Luciano, também concordo. Então, eu quero agradecer a participação de todos, foi um encontro maravilhoso, foram muitos conhecimentos aqui passados pelo professor Walter Teixeira de Andrade, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, como é o nosso último programa do ano, um bom Natal, boas festas e muita inspiração para 2023. Até! Gilberto. Isso aí, Carlos. Quero desejar a todos aí um bom final de ano, né? Como esse é o nosso último episódio de 2022. Então, quero desejar aí uma boa reta final de ano a todos, bom Natal, boa virada de ano e deixar a dica aí, novamente, né? Para que vocês revejam, repassem, estudem, o conteúdo, temos bastante conteúdo aí no canal e retornamos aí em 2023 com a mesma disposição a todo vapor. É isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos, uma boa noite, um bom sábado. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, eu também desejo a todos, como eu devo dizer, um Feliz Natal para todos, um feliz Ano Novo, não é isso? Com muita estudo, dedicação no seu projeto de iniciação. E dia 7 de janeiro estaremos de volta, né? Dia 24 de dezembro não estaremos, dia 31 também, e voltaremos aqui no dia 7 de janeiro, retornando ao nosso projeto de iniciação. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.